João Fonseca estreou no Masters 1000 de Roma de uma forma completamente inesperada e acabou sendo eliminado pelo sérvio Hamad Medjedovic, ranking número 67, e essa partida serviu para que a gente pudesse tirar algumas conclusões de algumas coisas que eu já vinha suspeitando, enxergando já há algum tempo. E eu queria debater isso com vocês um pouquinho, ver se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês querem acrescentar alguma coisa. Não quero fazer você perder o seu tempo, então vamos direto para o assunto do vídeo. Antes eu só queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, para a gente é muito importante. Se você puder também, segue a gente aí no nosso Instagram, @canal Primeiro Saque, a gente está publicando vários vídeos, vai ser muito legal ter um pouco mais de proximidade com vocês que assistem meus vídeos aí. E aqui a gente já tem algumas informações relacionadas à partida e eu fiz uma listinha de alguns pontos que eu acho que são relevantes, que a gente acabe levantando aqui para que a gente possa conversar um pouquinho. E mais uma vez eu falo, fique à vontade para deixar nos comentários as suas impressões, aquilo que você acredita que pode ter causado isso, ou pode ter causado esse momento que o João está vivendo. Bora lá, João Fonseca, brasileiro de 19 anos, ranking ATP, número 29, enfrentou Hamad Medjedovic, sérvio, ranking ATP 67, ele que tem 22 anos e que é um pupilo aí do Novak Djokovic. A partida foi 6-3, 3-6, 6-7 para o Hamad Medjedovic. João Fonseca venceu o primeiro set, Hamad Medjedovic venceu o segundo e o terceiro set, acabou levando a melhor. Uma partida que acabou evidenciando algumas mudanças que o João fez dentro do seu jogo, e aqui eu já vou mostrar para vocês o primeiro ponto que eu acabei separando para que a gente pudesse conversar. É que João Fonseca mudou a sua forma de jogar depois das derrotas para o Tabilo e para o Ignacio Buzzi aí em Buenos Aires e no Rio de Janeiro. Acho que o João foi extremamente criticado depois de ele perder para o Tabilo e para o Buzzi. Claro que dentro daquele contexto o João Fonseca não estava bem fisicamente, estava voltando de uma lesão que tirou ele das quadras aí por alguns meses. Muitas pessoas inclusive acreditavam que era uma lesão crônica, acho que a gente já conseguiu perceber que lesão crônica não era. Mas nessas partidas o João adotou uma postura extremamente agressiva, tentando encontrar o winner onde não existia, tentando bater forte todas as bolas, tentando definir o ponto muito rápido, mesmo em momentos que claramente não eram oportunidades claras de você tentar um winner, e isso acabou custando caro e os adversários conseguiram explorar essas falhas que o João estava apresentando nesses jogos. É claro que quando você é um tenista que sabe aproveitar as brechas que o seu adversário dá e que ele está extremamente errático, tentando definir os pontos sozinho, muitas vezes esse tenista acaba perdendo sozinho se você simplesmente entregar a bola na mão dele. Foi um pouquinho disso que o João passou nesses jogos. Claro que existem especificidades entre os adversários. O Tabilo é um cara que tem um saque muito mais potente, ele é canhoto, saca muito lateralizado, acaba tirando muito o João da quadra, mas o diagnóstico geral, é claro que é uma coisa superficial, é que o João acabou sendo extremamente precipitado e muito mais agressivo do que deveria nesses dois jogos. E o que me parece é que depois disso, o João resolveu mudar extremamente a sua forma de jogar, perdendo toda a sua agressividade, inclusive em determinados momentos perdendo a sua capacidade de definir pontos. E foi assim que João Fonseca entrou em quadra hoje para enfrentar o Medjedovic. Simplesmente João Fonseca extremamente passivo, colado no muro muitas vezes, passando bola sem tentar definir. Eu não consigo lembrar de cabeça aqui nenhum winner de forehand que o João conseguiu, e das vezes que tentou, não foi tão eficiente como ele costumava sendo, e a gente sabe que quando você é um tenista que você tem um determinado diferencial, se você deixa de usar aquele diferencial que você tem, é claro que você vai se descalibrando com o decorrer do tempo, e me parece que isso está acontecendo com o João Fonseca. Então a gente fica se questionando, porque se você é um cara que tem esse diferencial, você não tem que abandonar o diferencial que você tem, uma arma que você tem e que pode começar a lhe possibilitar a ganhar grandes coisas. Você tem que aperfeiçoar e saber o momento exato de usar, de ativar essas armas. E me parece que o João, pelo menos na partida de hoje, e já existem algumas outras partidas aí nos jogos passados, é que o João não quis moldar isso para começar a usar no momento adequado e correto. O João simplesmente deixou de lado. Parece que por estar jogando no saibro, principalmente no saibro mais lento de Roma agora na ocasião, ele simplesmente quer passar bola e às vezes quer fazer com que o adversário erre
ou que o adversário crie a oportunidade para que o João aí sim possa finalizar um ponto, uma característica que nunca foi dele. E eu acredito que se o João continuar adotando esse tipo de postura, certamente ele vai começar a ser derrotado por adversários que claramente têm menos armas do que ele. E eu queria entender quem foi que orientou o João para que esse tipo de mudança ocorresse, porque isso está fazendo com que o João Fonseca se transforme em um jogador comum dentro de quadra. Infelizmente, essa é a minha percepção. Outro aspecto também, o saque deixou de ser uma arma poderosa do João. João Fonseca sempre foi conhecido por ser um jogador que tinha um saque extremamente poderoso, um primeiro saque que colocava os adversários em dificuldades, conseguia muitos aces durante as partidas, sempre teve um percentual acima da média do circuito de primeiro saque dentro de quadra, a média do circuito gira em torno de 70%, o João sempre teve acima dessa média, e de uns tempos para cá, acho que com a queda de confiança ou com algum tipo de mudança ou orientação tática que o João deve ter recebido da sua comissão técnica, o saque acabou deixando de ser uma arma poderosa também. E como é que um jogador se mantém em alto nível, se mantém competitivo, brigando por grandes coisas, se ele deixa de usar a sua potência e sua capacidade de definir pontos com o winner, e se ele deixa de sacar da forma que sacava, conseguindo vários pontos através disso. Hoje a gente viu o João extremamente vulnerável nos seus games de saque. Eu acho que uma coisa é o jogador estar vivendo um mau momento e ele ficar vulnerável no serviço do adversário. Mas o João, um cara que tem quase 1,90 m, um saque potente como ele sempre teve, ficar vulnerável no próprio saque, não conseguindo colocar um adversário mais pesado, que não tem toda essa mobilidade que o Medjedovic tem, aí já é uma coisa muito mais preocupante. Então, esses dois pontos eu imagino que são pontos provenientes aí de orientações da comissão técnica dele. Outra coisa que também me incomodou bastante, uma insistência constante do João Fonseca em devoluções defensivas e trocas de slice a todo momento. Cara, como é que um jogador como o João ficou conhecido no mundo todo por ser um cara que tem, talvez, eu esqueci o nome do tenista agora no podcast que falou que o João tinha o terceiro melhor forehand do circuito. Se você tem um forehand que é, vamos dizer que você não concorde, é top 5, o forehand é top 10, seja o que for. Se você tem um forehand de elite, beirando ali o top 10, para muitas pessoas até acima disso, como é que você quer trocar slice com um jogador que é 30 rankings abaixo do seu? Você precisa dominar as ações da partida, você precisa dominar as ações do jogo. E a todo momento, é claro que eu ainda vou chegar nessa parte, o Medjedovic fez sim uma partida muito boa, e nem tudo é demérito do João, mas você precisa comandar os pontos. Você não pode receber um saque, principalmente segundo saque, que a gente sabe que é um saque muito menos pesado, e você simplesmente colocar a raquete de uma maneira defensiva, ou então passar simplesmente um slice de direita, que a bola simplesmente quica, sobe nessa quadra de Roma que o kick da bola é mais alto e ela fica no jeito para que o adversário mate o ponto em cima de você. Eu não sei qual foi o tipo de orientação que o João recebeu para fazer esse tipo de coisa hoje, mas dos 3 pontos que eu citei aqui, mesmo o João sacando mal, mesmo o João não tentando o winner da forma que ele sempre tentou, se o João não fosse tão passivo da forma que ele foi na recepção dos saques, na devolução dos saques, ele ainda teria condições de ganhar do Medjedovic. Até porque o terceiro set foi para o tie-break. Mas esse aspecto aqui, dessa insistência de ficar simplesmente devolvendo de maneira defensiva, a todo momento querendo trocar slice de direita, foi o que simplesmente acabou com as possibilidades que o João tinha de vencer essa partida. E aí a gente vem para mais um ponto que eu acabei colocando aqui, simplesmente o João está com a possibilidade altíssima de ser passado pelo Roda, Nakashima, Humbert e Blocks. Todos eles estão vivos aí no Masters 1000 de Roma, principalmente o Roda, que acho que está na posição 31 no momento, e realmente o garoto vem vivendo um momento muito bom, venceu na sua estreia ontem, e tem totais condições aí de passar o João. Acho que a diferença entre eles é somente 100 pontos de um para o outro, então já sendo um sinal de alerta aí de que um garoto que surgiu agora, existe a possibilidade de passar o João em ranking e realmente está fazendo muito bonito. É claro que o aspecto do Roda, para mim, é um aspecto muito específico, porque é um jogador que está mandando bem agora somente na gira de saibro. Pode ser que quando comece a grama, quando comece
as quadras duras aí ele passe a ter um pouco mais de dificuldade, como ele já teve no início do ano, mas o fato é que o João está aí em uma situação de perigo no ranking que pode deixar talvez até de ser cabeça de chave. E o aspecto físico parece ter pesado mais uma vez em mais um jogo de 3 sets. O João não termina a partida inteiro fisicamente. Estava com dificuldades de chegar nos drop shots do Medjedovic, e quando ele chegava nos drop shots, ele realmente não chegava numa posição confortável para poder finalizar o ponto. Então, esses pontos aqui para mim são extremamente relevantes, e para mim, através desses pontos, foi que o João acabou perdendo essa partida, uma partida que eu continuo acreditando que o João era franco favorito para vencer, mas a gente também tem que reconhecer que o Medjedovic fez uma partida muito boa, sacou muito bem, colocou várias bolas na linha que não é normal a gente ver um tenista, principalmente um tenista ranking 60, 70, conseguir fazer. Acho que uma coisa é a gente reconhecer as deficiências que o João teve hoje, a gente já acabou de reconhecer, mas a gente também precisa reconhecer que o Medjedovic fez uma partida especial, uma partida de alto nível, e ele já vem em uma boa sequência, acabou de vencer um Challenger em Nápoles, também foi semifinalista no ATP 500 de Barcelona, então é um jogador que está vivendo uma crescente, mas o João conseguiu facilitar a vida dele agindo da forma que agiu, e certamente o João tinha totais capacidades de colocar o sérvio em dificuldades muito maiores. Agora, eu acredito realmente que o João deve jogar o ATP 500 de Hamburgo. O João perdeu na estreia no Masters 1000 de Madrid, o João perdeu na estreia no Masters 1000 de Roma. Roland Garros é somente daqui a, em média, 15 dias. O João precisa de ritmo, precisa de jogos em sequência e, principalmente, precisa ter um mínimo de confiança para poder entrar em quadra num dos principais grandes lances do ano. Então, realmente, espero que o João consiga se reencontrar, espero que o João volte à sua essência, claro que sempre com maturidade e sabedoria, mas o João precisa tentar mais o winners, precisa usar melhor as armas que tem, e espero que no ATP 500 de Hamburgo ele consiga demonstrar isso e voltar um pouquinho para a essência, que foi aquilo que fez a gente se encantar pelo jogo dele. Então, meus amigos, o vídeo é esse, muito triste, uma derrota muito triste do João, mas que eu espero que pelo menos, a gente sabe que perder nunca é bom, mas eu espero que pelo menos essa derrota faça com que o João tenha muitos ensinamentos e aprendizados. Mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve e mais uma vez segue a gente no Instagram. Um abração para todo mundo e tchau, tchau. Bom domingo aí.